Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 1º de abril de 2022. Quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. Tenho certeza que o que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais. Vocês vão gostar com certeza. E é importante a sua participação como inscritos no canal. Vocês vão ouvir hoje aqui, vão ver diversas coisas como a radiação de Chernobyl e um panorama da guerra. No 38º dia de guerra, tropas russas ontem começaram a deixar a usina nuclear de Chernobyl, ou seja, um dia antes do 38º dia, no 37º, depois que soldados russos receberam significativas doses de radiação ao cavar trincheiras no local, altamente contaminados, segundo informações. Disse a empresa estatal de energia da Ucrânia na quinta-feira, enquanto os combates se intensificavam nos arredores de Kiev e em outras frentes. Fica mais ou menos a entre 120 a 150 quilômetros da usina da capital ucraniana. Ninguém forneceu detalhes sobre a condição das tropas ou quantos foram afetados, mas disse que os russos cavaram na floresta, dentro da zona de exclusão em torno da usina, agora fechada, deste local desde 1986, por causa do pior desastre nuclear do mundo. As tropas entraram em pânico ao primeiro sinal da doença, e que apareceu muito rapidamente, que começaram a se preparar para partir. Parte das tropas já deixou o local e o Kremlin não comentou nada até o momento, embora que os soldados, os militares que foram identificados já como contaminados, foram levados para hospitais em Minsk, na Bielorrússia. As forças russas tomaram o local de Chernobyl nos estágios iniciais da invasão do dia 24 de fevereiro, levantando temores de que causariam danos ou interrupções que poderiam espalhar radiação. Os técnicos ucranianos supervisionavam o armazenamento seguro de barras de combustível usadas e as ruínas sepultadas de concreto do reator explodido, mas com a tomada pelos russos, os técnicos foram mandados embora. Não estavam lá. O material que contaminou os soldados russos pode ter sido enterrado na época do desastre, em 1986, durante a limpeza. É uma hipótese que estão levantando, não é certeza, por cientistas que não estão no local e estão em outros países, inclusive em outros continentes, como os Estados Unidos e Canadá. E alguns soldados podem ter sido expostos a um ponto quente da radiação durante a escavação de trincheiras. Mas outra hipótese é que durante a tomada da usina houve um tiroteio, houve tiros de canhão, houve tiros de mísseis, quer dizer, mísseis não é tiro, lançamento de mísseis, que pode ter danificado alguma coisa no sarcófago que protege a radiação que está dentro da usina. Mas ainda não se sabe disso, não se tem informações que não tiveram acesso ainda. Ao mesmo tempo, na quinta-feira, as forças russas bombardearam os subúrbios de Kiev, 2 dias depois que o Kremlin anunciou que reduziria significativamente as operações perto da capital e da cidade de Chernihiv, no norte, para aumentar a confiança entre os dois lados. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha também relatou ataques russos significativos de bombardeios e mísseis em torno de Chernihiv. Houve também ataques com fogos de artilharia da cidade de Kharkiv, no nordeste do país, no primeiro dia. Apesar dos combates, a Rússia disse que se comprometeu com um cessar-fogo na rota de Mariupol para a cidade de Zaporizhia, controlada pela Ucrânia. A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk disse que 45 ônibus estão sendo enviados para recolher civis que sofreram alguma das piores privações da guerra, como alimentos, água e suprimentos médicos, que acabaram logo durante a primeira semana em que os russos bloquearam a cidade e destruíram a cidade bombardeando-a. Os civis que conseguiram sair normalmente fizeram usando carros particulares, mas o número de veículos deixados na cidade diminuiu e o combustível acabou. É extremamente importante que esta operação ocorra, disse a Cruz Vermelha em comunicado. A vida de dezenas de milhares de pessoas em Mariupol depende disso. As conversas entre a Ucrânia e a Rússia devem ser retomadas hoje, sexta-feira, por videoconferência, de acordo com o chefe da delegação ucraniana, David Arakhamia, fixando semanas em uma guerra que viu milhares de mortes impressionantes, mais de 4 milhões de ucranianos que já deixaram o país. Com certeza vai ultrapassar os 5 milhões. Mas parecia haver pouca fé de que os dois lados resolveriam o conflito em breve, principalmente após os ataques russos em zonas onde se ofereceu para reduzir. O presidente russo Vladimir Putin disse que
As condições ainda não estavam maduras, isso falou hoje, né? Para um cessar-fogo que ele não estava pronto para a reunião com Zelensky também, até que os negociadores trabalhem mais, disse o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, que comentou essas palavras após uma conversa telefônica. No caso eu falei hoje, mas é ontem, né? Esse vídeo está sendo lançado de madrugada agora, por telefone com o ditador russo, ou seja, aquilo que foi acertado na negociação em Istambul, o Putin na realidade deu o recado para Mario Draghi, não está valendo ainda. A situação da usina nuclear é delicada. No início da semana, fim da semana passada, esteve na Ucrânia o chefe da Comissão de Energia Nuclear do mundo, mas não teve acesso e, na realidade, provavelmente, esse fim de semana ou durante a semana que vem, autoridades independentes devem ir até a usina para avaliar, e inclusive os próprios técnicos, segundo informações, vão voltar ao local com as roupas adequadas para terem a proteção. Mas de fato é muito preocupante, e aquele é o tipo da coisa, o feitiço virando contra o feiticeiro, né? Aquele que está ameaçando o mundo, que vai soltar bomba atômica, que vai ter problema nuclear, os seus próprios soldados da sua horda assassina que estão sendo contaminados. E vejam bem, as tropas que estão lá não são recrutas, são soldados paraquedistas, são soldados profissionais, todos eles. Não são soldados que estão iniciando na sua carreira, estão há 6 meses, não. Soldados que já estão 2, 3 anos e muitos já tiveram experiência em combate em outros locais. Não são crianças, mas foram pegos no contrapé. O secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, disse que a inteligência da aliança indica que a Rússia não está reduzindo as suas operações militares na Ucrânia, mas está tentando se reagrupar, reabastecer forças e fazer um reposicionamento para fazer uma ofensiva maior em Donbass. Porque o que eles detêm hoje em Donbass é o que eles detinham antes da guerra. Eles não avançaram uma outra vila. Eles detinham mais ou menos 30% do Donbass e continuam com os 30%. Talvez passaram para 35%, 37%. A Rússia mentiu repetidamente sobre as suas intenções, disse o Stoltenberg, né? Ao mesmo tempo, disse ele, a pressão está sendo mantida em Kiev e em outras cidades. E podemos esperar ações ofensivas adicionais, trazendo ainda mais sofrimento, segundo ele. Donbass é a região industrial onde os russos fantasiados de pseudo-separatistas, apoiados por Moscou, lutam contra as forças ucranianas desde 2014. Na realidade, eram pessoas do exército russo que deram baixa do exército e foram contratadas no exército privado do grupo Wagner. Nos últimos dias, o Kremlin, em uma aparente mudança de seus objetivos de guerra, disse que seu objetivo principal agora é ganhar o controle do Donbass, que consiste na região de Donetsk e Luhansk, incluindo Mariupol. Comentei isso no meu vídeo de ontem. O principal, então, não vou entrar em muitos detalhes. O principal líder rebelde em Donetsk, Denis Pushilin, emitiu uma ordem para estabelecer um governo municipal paralelo em Mariupol, segundo agências de notícias estatais russas, em um sinal da intenção russa de manter e administrar a cidade como parte de Donbass, mesmo que a cidade ainda permaneça sob controle ucraniano. Eles já estão nomeando um governo para lá. Nos subúrbios de Kiev, as forças russas bombardearam Irpin e Makarov, e que houve batalhas em torno de Gostomel. Também houve contra-ataques ucranianos e algumas retiradas russas nos subúrbios de Brovary, a leste de Kiev. Além disso, os serviços de emergência da Ucrânia disseram que o número de mortes subiu para 20 em um ataque com mísseis russos na terça-feira, em um prédio da administração do governo da cidade de Mykolaiv. Quando eu noticiei a primeira vez, eram 3 mortes que aconteceram na hora, mas os feridos foram muito sérios, foram morrendo. Já são 20 os mortos desse ataque com míssil no prédio da administração municipal. Enquanto as autoridades ocidentais procuram pistas sobre qual pode ser o próximo passo da Rússia e de sua horda invasora, um alto funcionário da inteligência britânica disse que soldados russos desmoralizados na Ucrânia estão se recusando a cumprir ordens e sabotando seus equipamentos e derrubaram acidentalmente uma aeronave, eles mesmos. Em um discurso na Austrália, o Sir Jeremy Fleming, chefe da agência
e de espionagem britânica disse que Putin aparentemente julgou mal a invasão. As autoridades de inteligência dos Estados Unidos da América concluíram que Putin está sendo mal informado por seus conselheiros sobre o quão ruim está a guerra e porque eles têm medo de lhe dizer a verdade. Aí o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, que é o ventríloco do grande líder que está no seu esconderijo na Sibéria, disse que os Estados Unidos da América estão errados e que nem o Departamento de Estado e nem o Pentágono possuem informações reais sobre o que está acontecendo no Kremlin. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem o like, compartilhem com suas redes sociais. Vamos continuar rezando pela Ucrânia, rezando pelo Brasil, pela humanidade e pela paz, que essa guerra acabe logo. Deus abençoe a todos, paz e bem.